Alô, galera massa! Aqui é o seu professor Mardoc de Humanidades, do Colégio Piedade, feliz da vida porque estamos tendo esse reencontro, mesmo distante, e com uma saudade roxa por cada um de vocês, meu segundão, agora unidos. Bem, unidos ali e unidos aqui. Todo esse timaço, coordenação, professores, direção, estão aqui prontos para darem o melhor para você. Nesta fase, nesta época, vocês já conhecem essa equipe, porque nós tivemos o primeiro contato no começo do ano, então vocês sabem o dinamismo, a didática de cada um. E aqui, a equipe de História tem a grande responsabilidade e o grande prazer de fazer uma recapitulação sobre os assuntos que já foram tratados. Mas para isso também, nós teremos outros encontros, lives. Nós vamos fazer uso de toda e qualquer ferramenta possível e imaginável para que você, representante dessa galera espetacular, possa se fundamentar de várias formas para executar a grande prova no final desse ano. Então, é fundamental que vocês saibam que estamos todos juntos, unidos, mesmo distantes, pelo seu bem-estar e também, por que não dizer, pelo nosso bem-estar como profissionais. Porque, distantes da sala de aula, nós não somos professores, não é? Precisamos ter vocês, precisamos produzir o material, já que, infelizmente, fisicamente, nós não podemos estar. Tudo bem assim, então? Eu vou trabalhar com vocês, segundão, o Império. Lembrando a todos, calma, que eu e o professor Antônio temos a proximidade suficiente para tratarmos esse assunto com vocês. Então, qualquer dúvida que vocês possam vir a ter comigo, manda para mim, ou do conteúdo de Antônio, manda para mim também, como você pode mandar para o professor Antônio. Tá certo? Trocamos essas figurinhas todas para, repito, o seu sucesso. E também, fundamentando aqui o meu diálogo, eu quero lembrá-los que, antes dessa pandemia, nós já tínhamos o cuidado e a atenção de disponibilizar a todos vocês outras ferramentas, como o YouTube, como o Spotify, como o Instagram, ferramentas que vocês já conhecem e que também já seguem todo esse corpo de professores. Vamos lá, então. Esse primeiro encontro vai representar a retrospectiva, para que vocês possam lembrar e aprofundar cada um dos assuntos antes que possamos, de fato, entrar com um novo conteúdo. Atenção, completa atenção, caneta, caderno, livros abertos, para que vocês possam acompanhar todo esse momento. Fechado? Tamo junto, galera? Então, vamos nessa estrada juntos, todos de mãos dadas. Se liga! O conteúdo do segundo ano para o SSA 2, da parte de Brasil, ele vai envolver o Império. Mas antes de chegarmos no Império, eu preciso lembrá-los que a colônia precisa se separar da metrópole. Tudo bem? Para isso, vocês viram no livro e viram com os professores Antônio e Mardoc as causas internas e externas das revoltas, que recebem vários nomes. Vamos lembrar: revoltas nacionalistas ou revoltas de independência. 3 nomes para designar 3 outras revoltas. Uma em Minas Gerais, em Confidência Mineira. Outra na Bahia, que recebe 2 nomes: Revolta Baiana ou Revolta dos Alfaiates. Terceira revolta, aqui em Pernambuco. Exato, no ano de 1817. É a Revolução Pernambucana de 17, que você também conhece com outro nome, pela ampla participação de religiosos nesse grande feito. Esta Revolução de 17 de Pernambuco também recebe o nome de Revolta dos Padres. Maravilha? Essas revoluções seriam todos os fatores internos que empurrariam a colônia para lutar pela sua independência. Tudo bem? Compreendido? Lembrado? Também temos fatores externos. Quais são os fatores externos, Mardoc? São fatores que ocorreram, sobretudo, na Europa. Primeiramente, um conjunto de fatores
que vão providenciar o amadurecimento interno das revoluções. Recebem um nome: Revolução das Luzes, Iluminismo, Revolta da Ilustração. Estão lembrados? Nós temos aí a participação de grandes pensadores, como René Descartes, Rousseau, Montesquieu, Diderot, D'Alembert, François Quesnay, Adam Smith. Todos esses pensadores contribuíram para alimentar essa grande revolução. Você deve estar se perguntando, por que esse nome, Mardoc? Não estou lembrando. Calma. Esse nome surgiu por quê? Porque antes desse período, o que vigorava era uma fase batizada com o nome de Idade das Trevas, Idade da Escuridão, do Atraso, Idade Média. Lembrou? 10 séculos, 1000 anos de atraso, segundo alguns historiadores, sobretudo de tendência burguesa. Então, quando a Revolução das Luzes apareceu, a ideia principal foi justamente essa: vamos clarear, vamos iluminar a sociedade. De que maneira? Aonde está o interruptor? Aonde está essa luz? Aqui, ó. É a razão, é o pensamento cientificista que iria retirar o indivíduo da ignorância, da visão obtusa, restrita, tacanha, mesquinha. Bem, o discurso inicial foi esse, que passaria também a influenciar várias revoltas. Uma delas aconteceu aqui na América. Foi a luta de independência das 13 colônias. A luta de independência dos Estados Unidos da América. Outra, a Revolução Industrial, que vai lutar pelo fim do trabalho escravo e vai defender o assalariamento da produção, da atividade transformadora. Segundo aspecto, nós temos também a Revolução Francesa, que vai defender os lemas liberdade, igualdade e fraternidade. Quarto aspecto, nós temos qual? A Era Napoleônica, que vai produzir grande bagunça na sociedade, tanto europeia como também no resto do mundo. Percebam bem aí, fatores internos e fatores externos. Perfeito? Alguma dúvida? Ótimo! Esse foi o pontapé inaugural. Bom, todas essas convulsões sociais, políticas... Convulsão, Mardoc? Calma, vocês me conhecem. Eu cutuco para que vocês elevem o seu vocabulário. Convulsão social, convulsão política, revoluções, transformações. Todo esse grande acontecimento vai representar um período chamado de revoluções burguesas, que vão contaminar o mundo. Perfeito? Maravilha? Ótimo. Essa revolução vai fazer com que a corte portuguesa traga a sua família para o Brasil. Com essa vinda, quebra-se o pacto colonial e vai se inaugurar no Brasil um primeiro período, um período pré-império, de 1808, que foi o ano da chegada dessa corte portuguesa no Brasil, uma pequena família de 15 mil pessoas aproximadamente. 1808 a 1821 para 22, quando essa mesma família é obrigada a voltar para a Europa, para Portugal. Esse período é batizado com o nome de período joanino. Óbvio, quem está à frente dele é o príncipe regente Dom João. Fechado? 1822 ocorre a independência do Brasil. Vocês já comigo vão lembrar dos efeitos e das características dessa luta, dessa independência. Então nós teremos 1822 a 1831 com o primeiro reinado. 1831 a 1840 com o período regencial. Momento esse marcado por grandes revoltas, grandes revoluções por vários metros quadrados, territórios brasileiros. No Pará, a cabanagem. No Sul, no Rio Grande do Sul, a Revolução Farroupilha. Na Bahia, a revolta baiana chamada de Sabinada. No Maranhão, outra revolta chamada agora de Balaiada. Portanto, essa fase denominada de período regencial, ela vai ser marcada por
um sacode, grandes transformações, importantes e significativas mudanças. Inclusive, aí nesta fase, nós também podemos exaltar o aparecimento de um regime moderníssimo para a época. O federalismo. Calma, fique calmo, porque já já vou esmiuçar isso para vocês. 1840 termina, então, o período regencial. 1840 a 1889, o que nós temos? Nós temos uma fase fundamental na história do país e muito importante para você, galera do segundo ano do CP, essa galera massa que vai arrebentar com SSA2. Eu acredito em vocês. Então, vamos caminhar juntos? Esta fase é chamada de Segundo Reinado. É ali que nós teremos mudanças políticas. É aí que nós teremos, dentre as mudanças políticas, pela primeira vez, uma reforma para inaugurar no país o quê? A monarquia parlamentarista. É ali também que nós temos o destaque de dois partidos políticos que na prática, vamos falar já já, vão se confundir, vão ser semelhantes, vão ser parecidos. Já já vocês vão saber por quê. Também temos aí a Guerra do Paraguai, também temos aí a Revolução Praieira que ocorreu aqui em Pernambuco, também temos aí as questões abolicionistas que vão representar um empurrão para que o Brasil, em 13 de maio de 1888, acabe abolindo esse trabalho aqui para nós. Também sofrendo pressões da corte inglesa, que na época já executava a Revolução Industrial e desejava muito a criação de um mercado consumidor, já que aqui para nós, galera, o braço escravo não recebia salário, consequentemente, não poderia consumir os produtos manufaturados que a Inglaterra providenciava com a invasão no mundo. Sacaram a jogada aí? Portanto, o que a Inglaterra estava fazendo nada mais era do que apenas, com a desculpa da defesa da democracia, da cidadania e do liberalismo, ela estava mesmo, na prática, defendendo seus interesses. Portanto, é muito importante que você se ligue nesses detalhes. Entenderam aí? Todo esse período, vejam, desde o final do século XVIII, com fatores internos e fatores externos que vão sacudir não só o Brasil, mas também vão balançar o mundo colonial. Depois entramos no Império, período joanino, a fase que vai aproximar a corte portuguesa no Brasil, primeiro reinado, período de transformações e revoltas que vão desgastar os primeiros anos do Império, fase regencial, revoltas populares na fase regencial, debate do federalismo, e o segundo reinado, que aqui para nós, aqui ó, que ninguém nos ouça, esse papo é só entre nós dois aqui ó, essa galera massa e o seu professor Mardoc de Humanidades, Humanas da Veia. Esse papo reto aqui fará com que vocês tenham intimidade com esse período, porque, sem sombra de dúvida, esta é a fase historicamente mais cobrada nos vestibulares seriados UPE. Fechado? Entendido? Então vamos lá, vou me ajeitar aqui para que a gente possa começar esse papo. Qualquer dúvida, anotem aí, caneta e papel nas mãos. Fechado? Respirando? Vamos embora, galera. O que nós temos? Nós falamos aqui então dos fatores externos. Entendido? Vamos trabalhar com mais detalhes cada um desses fatores na parte de história geral. O que vocês precisam entender é que todas essas revoluções vão pouco a pouco mitigando, enfraquecendo, desgastando a relação entre metrópole e colônia. É isso que é importante. Exemplo, a Inconfidência Mineira. Bom, dentre várias causas, sabemos que essa luta ocorreu porque a sociedade, a elite mineira, estava cansada dos altos impostos. Impostos da cobrança da extração do ouro, como o quinto, a finta, a derrama, que acabaria desencadeando essa insatisfação e elevando um símbolo como mártire da Revolução. Já sabe de que eu estou falando, né? Tiradentes. Maravilha. Revolta Baiana, ou Revolta dos Alfaiates,
uma revolução popular, uma revolução que mostra claramente a insatisfação das massas contra esse governo opressor, tirano, absolutista. Tanto a Inconfidência Mineira quanto a Conjuração Baiana foram esmagados, sem conseguir trazer, de forma clara e imediata, consequências para a colônia, para o Brasil. Peraí, Mardoc, você não falou que essas aí foram as causas internas da emancipação do Brasil? Sim. Essas duas causas foram um termômetro de que vários setores da sociedade já estavam sufocadas e desgastadas e por isso mesmo não queriam mais manter essa relação. Fechado? Maravilha? Mas se nós dermos um outro passo na direção da Revolução de 1817, vamos perceber um ponto ainda intrigante, um ponto ainda representante do amadurecimento das revoluções no Brasil nesta fase. Lembrando que as duas primeiras ocorreram no século XVIII e a Revolução de 17, século XIX. Influenciado pelas ideias iluministas, influenciado pela interferência dos religiosos pernambucanos, nós temos aí a primeira revolução ocorrida no Brasil pela luta da emancipação, que chegou ao ponto de ficar mais de 70 dias independente da metrópole. Olha só que barato, boa cobrança para o vestibular seriado do SSA2. A primeira das outras duas, a única das outras duas, melhor dizendo, que conseguiu mandar um diplomata para os Estados Unidos pedindo a colaboração política daquela recém-colônia tornada-se, ou melhor, recém-país tornado-se independente, uma ex-colônia. Essa é a explicação melhor. Portanto, nada melhor que naquela conjuntura, utilizando a política externa dos Estados Unidos, chamada de Doutrina Monroe. Estão lembrados? Essa doutrina dizia América para os americanos, o que significava o apoio incondicional para todos os países da América. Fechado? Com essa justificativa, Pernambuco, então, buscou apoio dos Estados Unidos, o que demoraram a fazer. Porém, a Revolução de 17 foi também esmagada, mas fica na história o quê? Um fator fenomenal de que a Revolução Pernambucana era um passo maduro perante todas as outras e que a independência do Brasil não tardaria. Não tardaria. Fechado? Esses 3 degraus de fatores internos foram justificados para que você pudesse entender o desgaste interno. Porém, também ocorriam transformações externas. Ora, a independência dos Estados Unidos foi um exemplo para o mundo colonial. Até aquela conjuntura, nenhuma outra colônia teria realizado esse grande feito, tornar-se livre. E mais, as 13 colônias tornaram-se livres diante da maior das metrópoles, a Inglaterra. Perceberam aí? Bom, se aquela colônia conseguiu esse feito, ora, as demais colônias também chegaram à seguinte conclusão: nós também podemos. Fácil compreensão. Revolução Industrial, galera. Bom, a Inglaterra saiu na frente, foi pioneira, praticando o que chamamos de assalariamento da mão de obra. Com a Revolução Industrial, os ingleses divulgaram a ideia de que o trabalho escravo era, além de caríssimo, já ultrapassado, já obsoleto. Era fundamental, nessa conjuntura, durante o nascimento do sistema capitalista, nascimento, Mardoc. Por quê? Porque foi durante a Idade Moderna, entre os séculos XV e XVIII, que esse modo de produção nasceu. Fechado? Então, a Inglaterra vai ser o grande garoto propaganda para divulgar as características desse novo modo de produção, pressionando todos os países que ainda utilizam braço escravo para abolirem essa atividade. O Brasil foi um dos últimos, se não a última colônia até então, né? Já no Império, perdão. O último país a abolir o tráfico negreiro. Mas para isso a Inglaterra teve que pressionar até mesmo, criando uma lei internacional chamada de Bill Aberdeen.
Sabem o que dizia essa lei? Essa lei dizia: se os ingleses encontrarem qualquer embarcação com algum vestígio do tráfico negreiro, eles poderiam bombardear esta embarcação, eliminar este navio. Então vocês começam a perceber que a situação não era fácil, hein, galera? Fatores internos e fatores externos. Revolução Industrial já foi, independência das 13 colônias, Revolução Francesa. Liberté, égalité, fraternité. Para todo mundo, só para a burguesia. Rapidamente fazendo uma análise aqui, em sociologia, eu estendo a análise falando o seguinte: na Revolução Francesa também tivemos a marginalização do papel da mulher. As mulheres também vão fazer seu grito, fazendo uso desses ideais de defesa da cidadania, da democracia, da liberdade de expressão. As mulheres vão se apossar desse discurso iluminista e vão dizer: ué, e nós aqui? Ficamos sem uma ideologia? Fomos descartados? Então, esse é um momento muito importante. Fechado, galera? Fechado, galerinha? Então, seguindo nossa caminhada, nós vamos encontrar no meio dessa circunstância a briga entre duas potências. Uma que possuía o maior exército em terra, a França, tendo à frente seu grande líder, Napoleão Bonaparte. E do outro lado temos a Inglaterra, possuindo não apenas com destaque um rei, mas acima de tudo uma corporação. Por quê? Nessa conjuntura, a Inglaterra tem a grande influência da classe burguesa, da classe de financiadores, sobretudo o destaque de uma família de banqueiros, chamados de Rothschild. Família essa que se propagou por todo o final do século XVIII e todo o Império, chegando até o século XX, e há quem afirme ainda hoje a presença desses banqueiros na política britânica. Bem, continuando, a disputa pelo poder do mercado mundial entre França e Inglaterra acabou fazendo com que os franceses, sufocados, desgastados, tivessem uma ideia. Precisamos atacar a Inglaterra exatamente no seu ponto frágil, no seu tendão. A expressão mítica, tendão de Aquiles, seu ponto de apoio. E qual seria o ponto de apoio dos ingleses naquele momento? Qual seria? Será que vocês conseguem lembrar disso? Eu estou falando do que, galera? Eu estou falando exatamente da Revolução Industrial, da indústria têxtil. Foi daí então que surgiu a ideia dos franceses de criar uma redoma para impedir que qualquer país possa ou pudesse comercializar com esta corte. Com um detalhe importante: segundo Napoleão Bonaparte, quem ousasse trocar produtos com os ingleses seria eliminado do mapa, bombardeado, invadido pelos franceses. Já perceberam a situação aí, como é difícil, como é complicada? Só que essa redoma acabaria o quê? Ela acabaria exatamente mostrando que essa política bonapartista estava equivocada. Equivocada por quê, galera? Porque, na verdade, era o mundo que precisava comprar os produtos ingleses e não a Inglaterra que precisasse vendê-los. Como é que é, Murdoch? Sim, a Inglaterra possuía um mundo colonial em suas mãos. E dessa maneira, os ingleses poderiam muito bem continuar comercializando com esse mundo à parte, com as suas colônias privadas, particulares. Dessa maneira, Portugal foi o primeiro país a quebrar essa redoma. Pedindo o apoio dos ingleses, foi nessa conjuntura que a Inglaterra, então, aceitou a proposta da seguinte forma: tudo bem, Dom João, nós saímos em defesa da corte portuguesa. Vamos protegê-los para que vocês não sejam invadidos pelos franceses. Só que a defesa não será na Europa. Eu vou proteger a corte portuguesa aonde? Bem, conhecendo a diplomacia inglesa, você sabe que eles não iriam pregar prego sem estopar. Não é o que diz o dito popular? Então o que eles fizeram? O que vocês acham que eles executaram? Galera massa, vou defender a corte portuguesa
na sua colônia. Dessa maneira, eles matariam 2 coelhos numa cajadada só, galera. Acabariam manipulando o comércio brasileiro, que era gigante. Desta forma, poderiam eliminar o tráfico negreiro e, de outra maneira, trazendo a família real para a América, para o Brasil, eles eliminariam o pacto comercial. Olha que maravilha! Olha que espetáculo! Que diplomacia fabulosa, hein? Pois bem, com a vinda da corte portuguesa, nós temos o enfraquecimento do pacto colonial e essa pequena corte da família real portuguesa vem para o Brasil. E dessa maneira, eles vão adotar medidas não para melhorar a condição de vida dos brasileiros. Atentem! Quando Dom João chega no Brasil e começa, por exemplo, a acabar com o monopólio criado pela Dona Maria, sua mãe, eles acabam com essa política, onde somente a metrópole poderia comercializar produtos com a colônia. Não. Com o fim desse pacto, com o fim dessa medida do bloqueio comercial, a Inglaterra e todos os demais países vão poder vender para a colônia de Portugal. Olha que maravilha, hein? A fome com a vontade de comer. O encontro perfeito. Ok? Espetáculo. Seguindo o raciocínio, ele vai inaugurar o Jardim Botânico, ele vai abrir escolas, ele vai criar o Banco do Brasil, ele vai modernizar, ele vai urbanizar a capital, o Rio de Janeiro. Mas tudo isso, repito, todas essas medidas foram tomadas por Dom João para melhorar a condição de vida da sua corte portuguesa na colônia. Fechado? Só que essas medidas acabam sendo um tiro que atingem o regente por trás. Como assim, Mardoc? Todas essas transformações fizeram com que nascesse também, no seio da elite brasileira e também nos setores populares da colônia, um sentimento de autonomia. Ora, a colônia passaria a ter as mesmas atribuições e medidas que a metrópole também possuía. Todas essas transformações ocorreram nos vários níveis, no social, no econômico, no ideológico. Porém, eu quero chamar a atenção de todos vocês para uma medida em particular. Eu me refiro ao ano de 1815, onde Napoleão Bonaparte é derrotado, preso, julgado, condenado. E os países que venceram Napoleão, quais foram eles? Inglaterra, Rússia e Prússia. Vão querer dividir o mundo. Vários outros países vão gritar: eu quero participar, eu quero também ter o meu lote, já que Napoleão Bonaparte fez uma grande confusão no mapa europeu. Eu também quero meus territórios, eu também quero minhas colônias. No caso de Portugal, o ministro responsável pela organização dessa convenção, chamada de Congresso de Viena, o ministro Claude Metternich, fez este sinal aqui negativo para a corte portuguesa. Não. Você não pode participar, família real portuguesa, porque vocês não estão na metrópole, vocês estão na colônia. Sacaram a jogada? Portanto, a elevação do Brasil, a condição de Reino Unido ligado a Portugal e Algarves, foi uma medida política, mais uma vez, não para favorecer a colônia, o Brasil ou os brasileiros, mas sim para facilitar a organização política e administrativa da coroa portuguesa na colônia, que agora passava a ser Reino Unido. Estão compreendendo isso aí, galera? Estão entendendo como seria todo esse mecanismo? Ótimo! É nesse momento que eu chamo vocês, que eu convido todos vocês, caso tenham resolvido, porque eu sei que resolveram, a pedido do professor Antônio, os exercícios, as questões abertas e fechadas da página 77 do livro de História, segunda série. Estou falando aqui com o segundão. Tentem refazer essas questões.
Caso apareça alguma dúvida, ou caso lembrem de alguma dúvida, procurem o seu professor, falem com o Antônio, falem comigo. Vocês têm aí várias portas de participação, de intimidade. Então, não fiquem com essa dúvida. Fechado, galerinha? Continuando aqui, na página 81, vocês vão encontrar outras importantes questões sobre esse período. Façam todas. Madoc, eu já fiz, sem problema, passe à vista. Faça uma leitura. Encontre alguma palavrinha, encontre algum trecho que você não conseguiu entender, que você lembrou, poxa, fiquei na dúvida com esse trecho aqui. Eu vou falar com o Madoc. Eu vou, a partir do Classroom, eu vou colocar minha dúvida ali e num período aproximadamente de 24 horas, eu entro em contato com vocês e pelo Classroom também, ou pelo WhatsApp, a gente conversa e eu exponho para vocês todas as possíveis dúvidas que vocês, porventura, venham a ter. Fechado, galera? Então, com essa explicação, nós matamos, eu espero ter matado algumas dúvidas de vocês, eu espero ter acendido umas importantes informações para que a gente possa continuar o trabalho. O que foi que eu vi com vocês agora? Nós trabalhamos os fatores externos e internos responsáveis pela luta de independência, falamos sobre a importância do período joanino. Vejam, o mais importante, reitero, repito, não é o destaque, tá, íntimo de cada uma das medidas, mas sim a compreensão do todo. E no todo vocês precisam saber que essas medidas antecipariam a luta de independência do Brasil diante da metrópole. Tudo bem? O nosso segundo passo vai fazer o quê? Eu vou voltar a resgatar as características do período joanino. Para quê? Para que a gente possa tratar do significado da independência. Aí vamos falar da Revolução Constitucionalista do Porto, que aconteceu em 1821, aonde? Na Europa, em Portugal. E aí vamos falar também das pressões que a corte portuguesa fizeram sobre Dom João para que ele voltasse, para que ele retornasse à Europa. Só que quem fica no Brasil é Dom Pedro I. Lembram desse diálogo? Se não lembram, vou recapitular agora. Dom João chamou seu filho e disse: "Ô, padrinho, quero que fiques cá, na nossa colônia, porque és meu filho. Porque se voltares comigo para Portugal, esta colônia poderá cair nas mãos de qualquer aventureiro." Compreenderam, hein, galera? Então a ideia primordial foi a manutenção dessa amizade, dessa cordialidade entre pai e filho, entre Portugal e Brasil. Só que as pressões tanto externas quanto internas, que pressões internas foram essas, Madoc? Da corte brasileira, sobretudo com destaque de uma família. José Bonifácio de Andrada, exato, eu me refiro à família dos Andradas. Foram eles que buzinaram no ouvido do imperador para que ele ficasse aqui e pudesse administrar a colônia. Entendido, galera? Então, anotem as dúvidas, refaçam os exercícios, entrem em contato com a direção, falem comigo diretamente pelo Classroom. Por quê? Porque também iremos marcar umas datas com lives, exatamente. Vocês vão poder tirar essas dúvidas todas e também aprofundarmos o conteúdo pelas lives. 1 horinha com o seu professor Madoc de Humanidades, aquele que grita o tempo inteiro na sala, Humanas na veia. Tá ligado, galera? Então aqui fica o meu abraço, o meu cheiro saudoso em cada um de vocês do segundo ano e o meu desejo que essa situação possa desaparecer e todos nós aqui possamos nos reencontrar e fazermos uma grande festa. Nossa alma precisa desse reencontro. Um abraço a todos.